Bom dia, pessoal. Vou fazer igual vocês fazem, principalmente com as crianças da catequese. Foi muito baixo. Quero ouvir mais alto. Bom dia. Bom dia. Agora vocês sabem o que as crianças passam, os adolescentes, com vocês. É uma alegria, vocês sabem, estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre o novo diretório para a catequese. Desde o início, eu preciso me desculpar com a Claudinha, não é isso? David, era a Claudinha, que pediu um documento desse. Eu ia na Paulinas tentar um desconto para todo mundo, mas como só uma pediu, eu acabei não indo lá, mas depois eu trago sem falta, tá bom? Para quem solicitou. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre esse novo diretório para a catequese. É um diretório, como eu posso dizer, universal, católico para toda a igreja, lançado pelo Vaticano, então não é nacional, não é arquidiocesano, vem do Vaticano para todos nós. Então, como eu dizia antes, é uma alegria estar aqui, vocês sabem que eu amo essa paróquia, amo cada um de vocês, perdão pelas brincadeiras que talvez possam surgir durante a apresentação, mas é porque quem ama bloqueia, como dizia o comercial da Oi antigamente. Quem ama bloqueia, quem ama brinca, então é por isso que eu brinco com vocês. Então, vamos conversar, como eu já disse, sobre o novo diretório para a catequese. Essa aqui é a versão italiana. Ele foi lançado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Pontifício Conselho para a Promoção da... Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Por quê? Porque antes esses documentos que são de catequese saíam pela congregação para o clero. Mas, se não me engano, Bento XVI passou a organização da catequese para este Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Ou seja, a maneira como a igreja hoje, por isso nova, atual, quer evangelizar, quer comunicar a boa nova para os seus. O documento tem mais ou menos umas 300 páginas, tá bom? Depende um pouquinho da versão, mas nós não conseguiremos, é claro, abordar todo o documento. Então, eu me propus aqui a apresentar a apresentação, introdução, vou mostrar quais são os capítulos e depois parto para a conclusão. Então, nós vamos abordar alguns aspectos fundamentais, algumas características que abarcam todo o documento, tá bom? E não os capítulos de maneira específica, porque é impossível em uma hora que eu espero me deter. Então, na apresentação começa dizendo assim: a catequese esforça-se para, vamos ler juntos, tornar o Evangelho de Jesus Cristo sempre atual. Conhecemos que Jesus diz assim: eu sou o mesmo hoje e sempre. O Evangelho é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o nosso esforço enquanto catequese, e aqui a igreja usa esse termo para se referir a qualquer instância formativa, qualquer instância que prega o Evangelho, tendo em vista, de maneira especial, alguns sacramentos, ou, nós sabemos, os ambientes que envolvem os sacramentos, como perseverança, por exemplo. Então, nós, como catequese, queremos tornar esse Evangelho, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, acessível para os homens e mulheres de hoje. Então, o nosso esforço enquanto catequese é esse: permitir, de alguma maneira, que os homens do nosso tempo escutem esse mesmo Evangelho que ressoa na nossa igreja há 2000 anos. Então, só para a gente entender um percurso histórico de como esse documento foi construído. Logo depois do Concílio Vaticano II, foi lançado um primeiro diretório chamado Diretório Catequético Geral, também lá por Roma. Alguém já leu alguma parte desse diretório? Quem já leu alguma parte desse diretório, levanta o braço. Diretório Catequético Geral. Depois, Paulo VI lançou uma encíclica, uma exortação apostólica sobre a evangelização no mundo atual, Evangelii Nuntiandi. Houve um sínodo sobre catequese em 77, foi lançada a exortação Catequese Tradendi,
Alguém já leu algumas dessas duas exortações? Evangelho Anunciandi, que bom, Catequese Tradende, são fundamentais para o nosso tempo. Em seguida foi lançado o Catecismo da Igreja Católica, em 92. Então, o Diretório Catequético Geral, ele é como que inspirado nos documentos conciliares do Concílio Vaticano II. Então, aquilo que foi pensado no Concílio Vaticano II a respeito de restauração do catecumenato, restauração desse processo catecumenal, foi começando a ser escrito no Diretório Catequético Geral. O Diretório Geral para a Catequese, que também é universal, católico, foi lançado, é claro, tendo em base esses documentos aqui, que já foram perpassados durante esses anos, mas de maneira especial o Catecismo da Igreja Católica, que tinha sido lançado há pouco tempo. Então, eu amo esses documentos de catequese, alguns daqui sabem, mas vocês vão perceber que muitos são um pouco de repetição. Por quê? Porque a igreja está compreendendo esse processo de catequese ao longo do tempo e ela vai, então, inserindo novos aspectos conforme o tempo passa. Mas muita coisa, é claro, se repete. Já vimos o Evangelho mesmo ontem, hoje e sempre. Foi lançado o compêndio do Catecismo em 2005, depois com Bento XVI teve um sínodo sobre a nova evangelização, e óbvio que aqui está errado, né? Em 2013 foi lançada a exortação apostólica Evangelii Gaudium, do Papa Francisco, como resultado do sínodo, né? Um sínodo sempre tem como resultado uma exortação apostólica. Então o Papa lançou essa exortação apostólica como fruto do sínodo da nova evangelização. Portanto, o Diretório para a Catequese surge como uma aplicação da igreja, digamos assim, dos escritos do Papa Francisco nesse documento, Evangelii Gaudium. Então, o Diretório Catequético Geral foi escrito com base dos documentos do Concílio Vaticano II, o Diretório para a Catequese surgiu como aplicação da igreja, do Catecismo da Igreja Católica, e o Diretório para a Catequese surge hoje como uma reflexão da igreja a respeito da exortação apostólica Evangelii Gaudium, de 2013, do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, certo? Logo, vocês vão perceber que todo esse diretório está muito imbuído da personalidade, do jeito de ser igreja do Papa Francisco. Eu achei muito interessante. Já no Concílio Vaticano II, dizia isso aqui que eu vou ler para vocês, e é assim, imprescindível, eu achei muito, muito interessante. Eu vou passar para vocês os slides depois, tá bom? Está sendo gravado também, eu soube aqui há pouco tempo. Então, quem quiser voltar, vai acompanhar. Os bispos, diz o documento Christus Dominus do concílio, propõem a doutrina cristã por um método adaptado às necessidades dos tempos. Então, o concílio já dizia, cada tempo tem gente de um jeito diferente. Então, a igreja precisa propor esse evangelho atual em cada tempo. O tempo de hoje não é o tempo talvez o tempo que vocês foram formados na catequese. Isto é, que respondam às dificuldades e aos problemas que preocupam e angustiam os homens. O Vaticano dizia isso. Os problemas que naquele tempo angustiam os homens, que trazem tristeza, que trazem confusão para o coração do homem, encontram resposta no Evangelho. O coração do homem que quer libertação encontra sua resposta na evangelização. O Evangelho responde ao coração do homem. O que você tem sede, o que os homens têm sede é de Cristo. Além disso, zelem para que os catequistas, vocês, sejam devidamente preparados, de forma que, primeiro, conheçam perfeitamente a doutrina da igreja. O catequista tem que ser mestre na doutrina da igreja, de tal maneira que se eu perguntasse aqui para você, estou brincando, o que é pericorese, você devia saber. Se eu perguntasse aqui o que é união hipostática, você devia saber. Ainda que você não fale assim para suas crianças ou para seus jovens e adolescentes, é importante conhecer a doutrina, que está contida de maneira especial no catecismo, é claro, né? Esses nomes são mais teológicos, não precisa conhecer a fundo, não.
conhecer perfeitamente a doutrina. Ler o catecismo é o mínimo. E aprendam, gostei dessa parte, teórica e praticamente as normas da psicologia. Quem faz matéria Eclésia, Luz e Vida sabe que tem matéria de psicopedagogia catequética, pastoral catequética, enfim. Porque a igreja entende que, para que você possa comunicar ao homem, você precisa conhecê-lo. Então, se eu conheço a maneira como os homens aprendem em cada faixa etária, a maneira como a mente humana funciona, eu consigo melhor expressar o evangelho e a doutrina para ele. Por isso, conhecer a psicologia e a parte que eu mais gostei, e as disciplinas da pedagogia. Eu faço pedagogia no Exerge. Por quê? Se você não tiver um pouco de didática, de metodologia para não passar o conteúdo, mas tornar o evangelho acessível aos homens daquele tempo, você vai se tornar como eu posso dizer, alguém que quer jogar a doutrina na cabeça de alguém e quer entre de uma hora para outra. Não funciona assim. Funciona conhecendo a psicologia, a pedagogia, a doutrina, e é óbvio, sendo levado pelo Espírito Santo, porque diz o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, e já dizia o Papa Paulo VI no Evangelho Anunciandi, o protagonista da evangelização é sempre o Espírito Santo. Amém. Disse então que esse documento propõe uma renovação dinâmica. Por quê? O conteúdo da catequese não mudou, a igreja não mudou, o evangelho não mudou, mas a maneira de fazer catequese, a dinâmica de fazer catequese precisa mudar, porque os homens têm mudado ao longo do tempo. Então a igreja, como ela quer comunicar aos homens, ela propõe renovar a sua dinamicidade. Uma nova sistematização, que não é tão nova assim. Aquele processo catecumenal que a gente já tem conversado durante bastante tempo, desde o Concílio Vaticano II, a igreja hoje representa, mas pensando algumas características específicas que nós veremos em seguida. E também novas problemáticas. O documento fala muito da cultura digital e da globalização da cultura. Então, como lidar hoje com jovens, crianças, adolescentes que estão imersos na cultura digital e por isso têm acesso a toda a informação e desinformação, todo o conteúdo, e não sei se existe desconteúdo, e também quem tem acesso a coisas do mundo inteiro, de todas as religiões, de tudo que é possível, globalização da cultura. São as novas problemáticas que esse documento apresenta. E não vamos entrar aqui nos pormenores, não. Gostaram? Vou repetir para vocês, para quem está no vídeo ver. Olha, esse símbolo aqui significa o quê? Oi? Reciprocidade é uma boa, quem dá mais? Mas está certo. Ninguém? Um sinônimo de reciprocidade. Relação, diálogo, isso aí. O documento vai falar muito da relação entre evangelização e catequese. Vai dizer que uma questão peculiar para a catequese do nosso tempo é entender evangelização e catequese andando juntas. A gente tende a falar, o pré-catecumenato é o tempo da evangelização, o catecumenato é o período da catequese. A gente diz isso e isso é verdade. Porém, a igreja convida a perceber todo o processo catecumenal de iniciação à vida cristã com esses dois aspectos se relacionando, dialogando o tempo todo. O que é evangelizar? Quer evangelizar é a todos contar, Deus nos ama com amor de Pai. Evangelização é querigma, anúncio do evangelho, do amor de Deus, do pecado, da salvação, da vinda do Espírito Santo, da fé e da conversão e da inserção na comunidade. Isso é querigma. Catequese é ensinar doutrina. O que é o credo, os sacramentos, liturgia, os mandamentos e a oração, as 4 partes do catecismo. Então, a gente pensa no percurso com essas duas coisas andando juntas. Não só no pré-catecumenato eu vou anunciar o amor de Deus, agora no catecumenato, 10 mandamentos. Primeiro, segundo, terceiro, como se isso bastasse.
para que alguém se tornasse cristão. Não, os dois andando juntos. O Papa Francisco nos diz, no Evangelii Gaudium, voltemos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. Então, para o Papa Francisco, o querigma, o primeiro anúncio desse amor misericordioso de Deus que vai ao encontro do pecador, deve ser o centro da nossa evangelização. É claro que a doutrina é importante, mas ela vem após esse primeiro momento de anúncio e é claro que permanece. Também o querigma é o centro de toda a renovação eclesial, ou seja, a renovação da igreja como um todo, nas suas pastorais, na formação dos seminaristas, tudo envolve como nós entendemos esse Deus que nos ama, esse Deus que nos perdoa, esse Deus que nos salva, esse Deus que vem ao nosso encontro. Tudo deve ser mudado pela força da oração, como diz a música, mas pelo querigma, pelo anúncio do Evangelho. Não se deve pensar que na catequese o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Ou seja, anunciei o querigma no início e agora acabou, agora é só doutrina. Não. É o anúncio que dá resposta ao anseio de infinito que existe em todo o coração humano, diz o Papa, já dizíamos no início. O anseio que tem no coração das crianças, adolescentes, jovens e adultos, por infinito, por paz, por bem, tudo isso encontra resposta, encontra direção em Deus. Isso é o anúncio do querigma. Tudo aquilo que você passa tem resposta em Deus. Quando eu faço os encontros aqui, já fiz alguns o primeiro encontro praticamente na Crisma, aprendi com o padre Leandro Lenin, eu passo um videozinho do Frejá, aquela música assim, procura um amor que seja bom para mim, porque no vídeo aparece uma pessoa que está procurando um amor o tempo todo, e ela vai catando aqui, ali, e ela vê que no final não encontra, porque ela idealizou tanto esse amor que nas coisas do mundo que ela tentou procurar, não era o bastante. É óbvio, e por isso a gente passa na Crisma. A gente passa para dizer que isso que você está procurando, que você nem sabe nomear, é Deus. Isso que você sente desejo e que você faz uma coisa e outra, você sente que não se basta, é porque ainda falta Deus. Mas é linda, né? Vamos cantar. Olhar somente a Ti, Senhor. Vocês mais velhos conhecem. Olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti. E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar. Seguir Teu caminhar. Seguir sem vacilar. Prostrar-me em Teu altar. E não olhar atrás. O anúncio do Evangelho é o testemunho de um encontro que permite que se tenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Um encontro pessoal com o olhar de Cristo. Você transmitir esse testemunho do seu encontro com Cristo para os outros. O Cristo que te fitou, que te olhou com amor, como diz Papa Francisco, miserando atque eligendo, misericordiando te escolheu, com misericórdia te amou. O querigma é o anúncio desse testemunho, desse encontro que você teve com Jesus. Por isso, se nós aqui não tivemos um encontro com Jesus, ou se esse encontro com Jesus está capenga, vai ser difícil favorecer que outros também tenham esse encontro. Com efeito, cada um se sente envolvido em um processo de realização de si mesmo, que leva a dar a resposta última e definitiva à procura de sentido. Já são trechos do próprio documento, tá bom? Documento dizendo que, na catequese,
A pessoa está procurando realizar a si mesma, como nós já dizíamos. A pessoa está procurando sentido para a sua vida. E ela vai encontrar resposta no Evangelho, na evangelização, na catequese. Ela vai encontrar o olhar de Cristo pelo seu olhar. Ela vai encontrar o agir de Cristo pelo seu agir, pelo seu testemunho. Alguém saberia dizer qual é a finalidade da catequese? O documento vai enfatizar um pouco disso. Aqui está a imagem de Jesus que encontra a samaritana à beira do poço. Alguém diria qual a finalidade da catequese? Tem muitas respostas certas, é óbvio. Mas o que vocês diriam? Deixa eu lá na Tiaguaceira, tampa na boca. Mostrar para a criança o amor do Pai. Amém? Quem dá mais? Levar ao conhecimento de Cristo e da verdade. Revelar a verdade, lux veritas, não sei se é isso. É tudo isso a finalidade da catequese. Mas nas palavras de Francisco, talvez a gente entenda um pouquinho melhor, mas tudo está certo, é claro. No fundo, a finalidade da catequese é salvar almas, salvar pessoas para Cristo. Mas no documento expressa assim, vamos ler juntos? A finalidade da catequese é o encontro vivo com Cristo que transforma a vida. A finalidade da catequese é favorecer que a pessoa tenha um encontro vivo com Cristo, de tal maneira que a partir desse encontro a sua vida inteira muda. É claro, como a tia Guacira falou, conhecendo o amor de Cristo, como a Dani falou, pelo anúncio e pela pregação e pela formação do conteúdo, como o Antônio falou, sobre a verdade que é o próprio Cristo, é encontrar com Cristo, com isso tudo que está mexendo aqui, evangelização, catequese, conteúdo, formação, mas de tal maneira que isso mude a vida. Quem não lembra a passagem da samaritana, que ela encontra com Jesus na beira do poço, e ela fala assim, eu encontrei um homem que falou da minha vida inteira, eu encontrei um homem que conhece tudo de mim. Assim, os nossos, vou usar de maneira geral, né? Não tem como falar, porque são muitas faixas etárias, né? Os nossos iniciados, os nossos catequizandos, crismandos, enfim, devem se sentir assim, que encontraram alguém que transformou a vida deles. Documento dizendo, só catequistas que vivem o seu ministério como vocação contribuem para a eficácia da catequese. O documento está dizendo, só catequistas que vivem o seu ministério entendendo essa vocação de favorecer o encontro com Cristo que transforma a vida, só quem vive esse ministério e entende assim, pode contribuir para a eficácia da catequese, para a finalidade da catequese. Em outras palavras, quem não entende isso, está levando a igreja para o brejo. Quem não entende o seu ministério como vocação, mas entende como trabalho, entende como bater ponto, entende como eu estou com tempo livre, vou para a igreja. Quem entende assim, está levando a igreja para o brejo. Está afastando os homens do Evangelho, porque está querendo pregar algo que é seu e não aquilo que a igreja entende. Que vivamos, portanto, o nosso ministério como vocação, como chamado de Deus, como eleição de Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Vocês foram escolhidos por Deus, mas a nossa resposta a esse chamado, vocar, vocação, é que é a questão. Esse documento foi aprovado pelo Papa no dia 23 de março. Foi publicado, acho que já em junho, julho, mas foi lançado, foi aprovado no dia 23 de março, dia de São Turíbio de Mogrovejo. Nem eu nunca ouvi falar, nem vocês, né? Imagino. Mas ele foi um santo, olha, talvez não muito conhecido, mas deu forte impulso à evangelização e à catequese. Ele
diz aqui o documento, organizou o sínodo dos diocesanos, produziu catecismos para os indígenas da América do Sul, ou seja, tornou o evangelho acessível àquela cultura. Como na igreja nada é coincidência, tudo é providência, o documento foi aprovado nesse dia, no dia desse santo. Portanto, podem invocar a intercessão dele para a catequese de vocês. E ele diz assim, Antônio vai gostar. Cristo é verdade, não costume. Ele recupera Tertuliano e diz, Cristo é verdade, não costume. O que eu vou anunciar na minha catequese é a verdade de Cristo. Não é algo que eu acostumei a fazer ao longo do tempo, eu estou fazendo sempre, ou eu fui chegando, fui ficando. Vou dar só um exemplo, né? Não que aconteça aqui, mas em algumas paróquias, muitos que estão na crisma vão ficando na crisma, né? E querem ficar para sempre ali. Acaba virando um costume, né? Não que isso seja impossível de acontecer, não, mas tomar cuidado para que a gente não transforme a nossa prática evangelizadora e catequese num costume. O Papa Francisco fala isso no Evangelii Gaudium, que a gente chama de Cristão Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Virou costume, virou algo que eu não faço mais com vontade, mas estou fazendo porque me acostumei. Cristo é verdade, não costume. Para que Cristo seja verdade, não costume, na nossa vida e na catequese, o documento vai dizer que há uma palavra decisiva que deve permear toda a catequese, todo o processo catecumenal. Que palavra decisiva deve permear toda a nossa prática? Vou perguntar, para vocês. Que palavra é essa? Uma palavra decisiva, talvez fique mais fácil, para a nossa vida cristã. Uma palavra, Maria. Você sabe qual é? Uma palavra que deve resumir a nossa busca cristã. Você sabe. Salvação, tá certo? Mas eu vivo a salvação quando na minha vida eu busco Quando na minha vida eu busco ser de Deus? Ser fiel, mas tudo isso está resumido em uma palavra só. Eu busco ser santo. Não estou te ouvindo, está de máscara. A palavra decisiva, diz o documento, é a santidade. A palavra decisiva da nossa vida cristã e da catequese é a santidade. Papa Francisco fala na Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai-vos, da santidade ao pé da porta, ou seja, da santidade dos pais de família, das mães de família, a santidade das crianças, dos adolescentes, das pessoas que a gente vê no nosso entorno. E vocês são essas pessoas que as crianças, adolescentes, jovens e adultos encontram ao pé da porta. Quando eles chegam aqui, às vezes eles têm primeiro uma experiência com vocês do que com o padre, do que com o seminarista, com o diácono, com o bispo. Então, por isso, a gente deve viver a santidade. Todos são chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde se encontra. Eles vão te encontrar na feira, domingo, depois de acabar a missa. Eles vão te encontrar na outra feira ali, de Acari. Sim. Vão te encontrar lá. A maneira como você testemunha a sua santidade aqui ou lá, ou aqui na igreja, influencia a maneira como os seus catequizandos te veem. Se você não busca viver essa santidade, como é que eu posso querer anunciar? Inclusive um amigo me falou isso esses dias, Não caiamos também usaria dizer, nessa armadilha diabólica. Se a gente só puder anunciar quando a gente viver, a gente não vai anunciar nunca, porque a gente sempre está devendo alguma coisa, Mas pelo menos a busca é necessário ter. O documento diz que para os catequistas, de maneira geral, é claro que para todos os cristãos, mas para os catequistas, a santidade deve ser um programa de vida.
A nossa maneira de viver deve ser buscando a santidade. O seu testemunho é fecundo e permite que, ainda nos nossos dias, se pense que cada um de nós pode seguir essa aventura, mesmo na dedicação silenciosa, difícil e por vezes ingrata de ser catequista. O documento diz assim: ser catequista às vezes é uma aventura ingrata. É estranho dizer isso, né? Mas por que ingrata? Porque a gente não vê fruto na mesma hora, porque às vezes os nossos esforços não são correspondidos da maneira como a gente espera, talvez do jeito de Deus. Mas se mesmo nas contrariedades e nas dificuldades, a gente vive nosso ministério como vocação, o nosso testemunho será fecundo. Ao contrário, se eu vivo meu ministério como trabalho, como reclamação, como murmuração, como fardo, não será testemunho. E aí sim, vai ser uma experiência ingrata mesmo, amarga, ruim. Que não vivamos assim. Por isso, busquemos viver o ministério de catequistas como vocação, buscando a santidade para que o nosso testemunho seja vivo e eficaz. São coisas que perpassam o documento inteiro, é claro, estou apresentando o documento de maneira geral. Eu gosto de cantar, vocês sabem, né? Ou santos ou nada mais. Ninguém sabe? Santos ou nada mais. Ou santos ou nada, vocês. Ou santos ou... Amém. São Bento diz que a mente concorde com a nossa voz. A gente usa essas dinâmicas assim, mas é para ver que o que a gente fala entra por um ouvido e fica, né? Não sai pelo outro. Não canto só porque eu gosto de cantar, né? Terminamos a apresentação do documento. Alguma consideração a respeito? O documento, a apresentação foi escrito por Dom Riso, ou Dom Rino Fisichella, que é o prefeito para a Pontifícia Comissão da Nova Evangelização, tá bom? Dom Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho da Nova Evangelização. Na verdade, todo o documento é escrito por eles, né? O Papa no final dá o checkmate lá, dá o imprimatur, mas quem escreve é a comissão. Amém. Então, chegamos na introdução do documento. Dizíamos lá da relação entre evangelização e catequese. Por isso, a introdução começa dizendo que a catequese participa no empenho da evangelização. Ou seja, não há aquela dicotomia, enquanto alguns grupos devem fazer a evangelização, como vou citar apenas um exemplo, a renovação carismática assim o faz, anunciar o evangelho, evangelização, outros grupos assim o fazem, jovens sarados, mas outros que não são de espiritualidade carismática, quem vai aos encontros dos irmãos de rua, quem vai anunciar o evangelho, quem reza o texto nas casas, isso é evangelização. Círculo bíblico, obrigado. A gente não pode pensar que com ele está a evangelização. Quando chegou na catequese, vai sentar na cadeirinha e agora dá-lhe doutrina. É claro que tem que ensinar a doutrina, mas entendendo que a evangelização continua, não acabou, ela permanece. Duas características, se posso assim dizer, deixa eu pegar como é que o documento diz para eu ser fiel. Isso mesmo. Duas características peculiares, portanto, da catequese no entendimento desse novo diretório. Vai aparecer, vocês vão ler. A primeira característica é a catequese querigmática. É uma catequese que manifesta a ação do Espírito Santo, que comunica o amor salvífico de Deus em Jesus Cristo,
aquilo que a gente já falou demasiadamente desde o início. A catequese deve ser toda ela, do início ao fim, querigmática. Ou seja, ela deve manifestar a ação do Espírito Santo que ocorre na igreja, por meio da igreja, com a igreja, em outras palavras, com vocês, por meio de vocês e em vocês, que comunicam o amor salvífico de Deus em Jesus Cristo. A catequese deve ser manifestação nos encontros e na nossa vida desse querigma, desse encontro com Cristo. Dom Rino Fisichella fala desse amor misericordioso que vai ao encontro do pecador. Uma linguagem muito Francisco, né? Misericórdia vultus, o Cristo é a misericórdia do Pai, é o rosto do Pai. Essa característica deve envolver a catequese. Por isso, onde é que a gente encontra o anúncio do Evangelho? No Evangelho, né? Na Bíblia, na palavra. Por isso, é repetitiva, mas é necessário repetir. Vamos melhorar, né? É repetitivo, mas é necessário reconsiderar, falar de novo. Que se o catequista não tem encontro com o Evangelho, como é que ele pode anunciar o Evangelho? Se ele não tem intimidade com a palavra, aprendi com o Padre Antônio. Tem uma tradução que diz, a Escritura é, a gente diz, uma espada de 2 gumes. Tem uma tradução que diz, a Escritura é a espada que o Espírito Santo maneja. Ou seja, o que precisa mudar dentro de você é realizado e é feito quando a palavra te fere, te toca, te muda, quando o Evangelho que você escuta muda o seu coração. A espada que o Espírito Santo maneja, a Bíblia. Segunda característica peculiar da catequese, a catequese deve ser uma iniciação. Vocês não fazem isso com seus catequizandos? Deve ser uma iniciação mistagógica. Palavra bonita, né? Mistagogia significa iniciação no mistério. Iniciação no mistério. A vida de Cristo é mistério. Todo o Evangelho é mistério. Toda a doutrina é mistério. Por quê? Porque a gente nunca consegue entender tudo. Sempre é mistério. Na experiência da comunidade cristã, verdadeiro lugar da vida de fé. Eu explicava numa reunião alguns dias atrás que antigamente, vocês sabem, quem era catecúmeno ainda, ou seja, quem não era batizado, isso quer dizer catecúmeno não batizado. Quando vocês virem algum documento escrito catecúmeno, não é quem é batizado. Por isso, se um documento diz assim, o catecúmeno deve ser ungido com o óleo batismal, é quem não é batizado. Está escrito catecúmeno, não é quem já foi batizado. Então, cuidado com os ritos. Tem alguns ritos que são para catecúmenos, ou seja, para quem não é batizado. Não faz sentido eu repetir esse rito, ou aquele momento do rito, com alguém que já foi batizado. Atenção ao termo, catecúmeno não batizado. Antigamente, os catecúmenos não ficavam até o final da missa. Quando chegava hoje, no que seria as preces, o padre falava assim com muita caridade, catecúmenos fora, catecúmenos fora, catecúmenos fora. E eles saíam, porque se entendia que Eucaristia, liturgia eucarística é lugar de católico. Logo, quem não entende, não tem por que ficar muito aqui. A igreja, ao longo do tempo, foi entendendo que seria um pouquinho diferente. Então, a mistagogia, como é que acontecia? A pessoa chegava na vigília pascal, recebia os sacramentos e não sabia o que acontecia no resto da missa, porque ela não participava. Então, a mistagogia era uma iniciação progressiva nesses mistérios litúrgicos, esses sinais litúrgicos da vida cristã que o povo não entendia. Hoje, talvez, mesmo estando na missa, não entende nada. Então, continua valendo a mistagogia, né? Mas a gente entende essa mistagogia como uma inserção na experiência da comunidade cristã. Ou seja, numa vivência mais eficaz daquilo que nós... Maria está cansada de me ouvir falar isso. Aquilo que nós cremos, celebramos, vivemos e rezamos. Então, a mistagogia é a criança, a pessoa chegar
numa vivência que aquilo que eu creio e que eu aprendi na catequese, aquilo que eu celebro na missa, na liturgia, nos sacramentos, deve estar em acordo com aquilo que eu vivo, portanto, baseado nos mandamentos, e deve ser fundamento da minha oração, da minha relação com Deus. A mistagogia é esse início de vida cristã que é permeado por tudo isso. E acontece de maneira eficaz quando a pessoa é inserida na comunidade cristã. Por isso a igreja insiste em falar de iniciação à vida cristã. E aqui está um exemplo disso. As pastorais se envolvendo. Porque se eu penso a iniciação como guetos, grupos separados, tribos, a pessoa saiu da crisma e agora eu vou para onde? Não conheço ninguém, não sei o que acontece. Como é que a pessoa vai viver essa iniciação assim, de uma hora para outra? Não acontece. Se a criança está na catequese o tempo inteiro lá separada, nunca teve nenhuma relação com outro grupo, terminou a catequese, como é que eu vou para a perseverança? Nunca ouvi falar em perseverança. Tive um encontro só, e aqui vou botar o dedo, né? Só quando terminou a catequese que teve um encontro com a perseverança. Não dá para ser assim. Senão, como é que a criança, adolescente, não estou falando para perseverança não, estou falando para a catequese toda, né? Porque deve ser um esforço recíproco, de ambas as partes. Dom Rino Fisichella diz assim, na entrevista apresentando o documento: uma verdadeira catequese nunca terá a tentação de dizer tudo sobre o mistério de Deus. Não dá para dizer tudo. Nem a gente sabe tudo para dizer tudo. Pelo contrário, deverá introduzir a vida da contemplação do mistério, fazendo do silêncio a sua conquista. Fazendo do silêncio a sua conquista. Ou seja, quando você transmitiu a sua experiência, que você diz agora, não tem mais o que dizer. Agora é Deus que tem que fazer. É claro que Deus já está fazendo por você. Mas por isso não pretender fazer da catequese, por favor, não vamos dizer para o Padre Flávio e o Padre Bruno depois, que o Guilherme disse que não é para ensinar conteúdo. Não, tem que ensinar. Mas não é enfiar na cabeça da pessoa o conteúdo pronto e acabou. Não, tem essa vivência do mistério. De tal maneira que a pessoa, quando sente desejo, ela vai continuar procurando. Então, eu preciso dar a iniciação, as bases. Não querer esgotar tudo. Porque nem a gente sabe tudo para dar. Vou falar também do batismo, né? Também é importante, de alguma maneira, essa relação do batismo com as demais pastorais e grupos, porque senão os pais ficam lá muito soltos. E cadê a pastoral familiar que não procura os pais da primeira comunhão? Cadê a catequese que não entra em contato com as crianças que foram batizados, sim, 7 anos atrás? Agora está na hora de catequese, vou ligar para esses pais, passaram aqui. Cadê a crisma que não procura as crianças que receberam a primeira comunhão, sim, 5 anos atrás, elas tinham 10 anos, agora estão com 15, está na hora da crisma. Se ainda não estão aqui, está na hora de ser reiniciadas. Sugestões, tá? O complexo processo de interiorização do Evangelho envolve toda a pessoa em sua singular experiência de vida. Tudo aquilo que a gente já falou. A maneira como a pessoa interioriza, assimila o Evangelho, envolve toda a sua vida. Por isso, catequese não é um dia na semana, por isso catequese não é um único grupo com o qual a pessoa vai se relacionar, envolve toda a pessoa e todas as suas dimensões, intelectual, religiosa, familiar, em sua experiência de vida. O documento vai enfatizar isso. Cada um vive de um jeito, cada um entende de um jeito, por isso a importância da psicologia e da pedagogia. Não posso querer me relacionar com o Jorge da maneira como eu me relaciono com o Antônio, com a Renata. Não posso. São pessoas diferentes. Preciso considerar isso. Não considerar que aqueles que vêm para ser iniciados são uma massa que vão receber tudo de uma mesma maneira. Algumas perspectivas
desse novo documento. Primeiro, confiança no Espírito Santo, pois já dissemos antes, ele é o protagonista da evangelização e da catequese, é ele que impulsiona. Segundo, um amor que deseja conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, tanto catequistas quanto crianças, adolescentes, jovens e adultos. Catequese querigmática. Outra perspectiva, o papel da comunidade cristã. A catequese não é só papel de catequistas, introdutores, auxiliares, coordenadores. É papel da comunidade cristã. É papel da comunidade de ressuscitados, que é a PSJ. De todos, mas como não dá para todo mundo da catequese, algumas pessoas são escolhidas. Mas você é escolhido para ser, não posso dizer, voz da comunidade. Não é escolhido para ser detentor de algo que daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não é bem assim. Deve ser escolhido pelo padre, seja lá pelo vigário, para ser voz da comunidade. E por isso a importância dos ritos que são celebrados durante a missa, a importância de outros momentos que envolvam a comunidade, porque é papel da comunidade. Por isso, aqui não acontece, porque tem banco certinho para as crianças, por exemplo. Mas tem igreja que a pessoa chega, sentou no primeiro banco. Chegou a criança, não vou sair daqui. Minha filha, a criança está chegando agora, dá lugar para ela. A pessoa chegou de fora a primeira vez, os pais estão vindo, fizeram uma proposta. Os pais vão participar de uma missa no mês para batizar seus filhos, não sei. O encontro vai começar com a missa e depois, não tem problema, o encontro vai durar só meia horinha, porque a missa já durou 2, né? Então a gente vai diminuir um pouquinho o encontro. Aí os pais chegaram e a acolhida não recebeu os pais direito. Não, tem que envolver toda a comunidade, informar a comunidade que essas pessoas querem ser cristãs, querem ser católicas. Quarto, ação espiritual, evangelizadores com o Espírito. Vocês estão evangelizando pelo Espírito de Deus e não por sua própria palavra, mas pela igreja, com a igreja. É o 5º capítulo do Evangelho Gaudium, recomendo a leitura. Sujeitos ativos, discípulos missionários, a igreja tem batido nisso o tempo inteiro. Nós somos discípulos missionários, ou seja, ouvimos o Evangelho e também anunciamos o Evangelho. E a igreja pretende que a gente incuta isso desde o início da iniciação, seja em qual pastoral for. Já proponha que a pessoa anuncie o Evangelho. Na Crisma, por exemplo, eu falo mais de Crisma porque eu conheço mais. Tem paróquias que fazem o dia do amigo. O amigo tem que levar o amigo para a igreja, não tem jeito. Naquele primeiro dia, a gente vai dar um jeitinho de que aquele amigo continue. Se não deu, foi o Espírito Santo que agiu, alguns ficaram. Na catequese pode ser feito também. O dia do amigo, eu trouxe um amigo de fora para participar. Vai ser o dia que eu vou ensinar 10 mandamentos? Não vai dar. Vai ser o dia que eu vou ensinar pericorese? Não vai dar. Superação de toda a contraposição entre conteúdo e método, fé e vida. Vou ler como diz aqui o documento, essa parte. Viver o mistério da fé em termos de uma relação com o Senhor tem implicações para o anúncio do Evangelho. Exige com efeito a superação de toda a contraposição entre conteúdo e método, entre fé e vida. Então, a maneira como eu anuncio o método, dinâmica, deve estar relacionado com o conteúdo que eu anuncio. Eu não posso anunciar o Evangelho como um conteúdo químico, como um conteúdo matemático. Não, é um conteúdo espiritual, religioso. Não há contraposição entre fé e vida, entre aquilo que eu anuncio e aquilo que eu vivo. Está acabando. Por isso a igreja diz que alguns sinais que os tempos que nós vivemos nos dão, nos ajudam a perceber o caminho que nós devemos percorrer na nossa catequese. Primeiro, diz o documento, a centralidade do fiel e da sua experiência de vida. Já falamos nisso, vou resumir. A centralidade do fiel, por quê? Porque é uma relação pessoal dele com Deus.
e da sua experiência de vida, porque cada um se relaciona com Deus de um jeito, de uma maneira, de uma forma, então isso é preciso ser levado em consideração. Eu estou aqui de alguma maneira servindo aqueles que vêm ouvir o Evangelho, participar da catequese, participar das reuniões de batismo. Eu não estou aqui como um fiscal dessas pessoas, não. Estou como um facilitador. Outro sinal dos tempos. O importante papel das relações e dos afetos. Catequese afetiva, acolhedora, humanizada, misericordiosa, samaritana, como a igreja tem dito. Assim era Jesus, até com quem espizinhava o pé dele, né? Aquela mulher estava lá, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. De início ele não deu bola, para ver se era verdade mesmo. O pai que veio batizar a criança, está gritando, quero batizar, quero batizar, quero batizar. E a gente está, tá bom, vai batizar. Mas no fundo, havia um desejo naquela mulher. Senhor Jesus, filho de Davi, nem lembro mais o que ela diz, né? Mas ela fala para Jesus que só Ele pode curá-la, só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele é o Senhor, Ele é o filho de Davi. Então, depois Jesus acolheu, né? Jesus, então, os apóstolos dizendo, afasta essa mulher daqui, está fazendo a gente passar vergonha. Tira esses pais daqui, eles não... Tem má fama, vamos afastar daqui logo. Não, vai batizar, vai, mas depois a gente vai afastando. Calma, não, assim não. Tem que acolher. O tempo inteiro, tá? O interesse pelo que oferece significados verdadeiros. As pessoas não estão procurando Bauman, né? Bauman fala da sociedade líquida, fluida. As nossas relações hoje são tão fluidas que é como uma água que a gente bota na mão, ela passa pelos dedos. Ninguém hoje quer algo mais tão sem graça, tão sem gosto, que não mexe com a minha vida. Tem que fazer algum sentido, tem que ter conteúdo, tem que ter consistência. E o Evangelho e Cristo tem consistência, é verdade. Por isso que aqui isso não acontece mesmo em Coelho Neto. Isso é verdade, não acontece mesmo. Mas tem paróquias que fazem a missa boate. Meu filho, se o jovem quisesse boate, ele ia para boate, não ia para a igreja. Não, tem que oferecer um conteúdo verdadeiro, que dá significado à vida da pessoa. Não fazer uma máscara de evangelho, estou aqui fingindo que é evangelho para todo mundo vir. Também não. Misericórdia e justiça, né? Não posso mascarar o evangelho. Uma coisa é eu ensinar o evangelho a conta-gotas, na medida em que a pessoa vive, porque a experiência é pessoal. Outra coisa é eu travestir o evangelho de uma outra coisa. Não, verdadeiro, aquilo que é o evangelho. Por último, o sinal dos tempos, e um pouco daquilo que a gente já disse antes, a redescoberta do que é belo e do que eleva o ânimo. Primeiro, por parte dos catequistas, descobrirem a beleza do evangelho, a beleza da doutrina, a beleza da fé. Ninguém ama aquilo que não conhece, por isso tem que estudar. E daquilo que eleva o ânimo, Cristo que muda a nossa vida. E eu vou acabar que está falando 4 minutos para meia hora, para 1 hora. Eu acho que está acabando mesmo. Acho que nesse ponto vocês já chegaram a entender que nesse processo catecumenal, nessa catequese que a igreja está propondo nesse diretório, há um elo inseparável entre todo mundo, entre evangelização e catequese, à luz da cultura do encontro, diz o Papa Francisco. Por isso, todo o diretório é pensado como, todo o diretório, mas toda a catequese, um percurso catequético sobre o primado da evangelização, ou seja, um percurso de aprendizado da doutrina, mas que quem vai na frente, os bois que vão na frente do carro, é a evangelização. Então, todo documento é pensado assim, e toda a catequese deve ser pensada assim. Uma breve passagem sobre os capítulos, tá? Não vamos nos deter neles, não. Vou mencionar para vocês quais são as subpartes, né? Então,
O documento tem 3 partes, 3 grandes partes que consideram 12 capítulos. A primeira parte do documento, a catequese na missão evangelizadora. A segunda parte, o processo da catequese. A terceira parte, a catequese nas igrejas particulares. A senhora quer falar? Eu quero mostrar a você, ao vivo e a cores, o que aconteceu aqui, elas. Elas foram no prezinho minha. Olha aqui, ó. Elas entenderam o amor. Não que não sou melhor que ninguém, não. Eu sou, a pessoa abriu, tem que se abrir. A gente tem que arranjar um jeitinho de falar, olha isso ali, que chega a isso. Olha, é uma alegria imensa. Eu vi nas 3 semanas da catequese, crianças, tinha 5, tinha 3, tinha 2. Não é eu, porque quem evangeliza é Deus. Ele que é Deus. Ninguém faz nada sem ele. Amém. Por isso, nem tinha falado disso, né? Mas joelho no chão para rezar também pelos pais do batismo, pelas crianças da catequese, da crisma. Vocês são responsáveis por Deus, por eles. Então, joelho no chão também para pedir Espírito Santo. Espírito Santo, aquela criança ali está difícil. Aqueles pais ali estão complicados. Dá uma ajudinha aqui, porque se não for você, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. 3 partes do documento: a catequese na missão evangelizadora, o processo da catequese e a catequese nas igrejas particulares. A primeira parte, primeiro capítulo, a revelação e transmissão da catequese, vai dizer que Jesus é o revelador do Pai, temos que dar uma resposta de fé, a fé é transmitida pela igreja e sobre a evangelização no mundo contemporâneo. A identidade da catequese vai falar sobre a natureza da catequese, suas finalidades, atividades, também as fontes, catecismo, etc. O catequista vai dizer que o bispo é o primeiro catequista, o papel do padre, o diácono, os consagrados e leigos. Formação dos catequistas vai dizer sobre a natureza e finalidade da formação, que a comunidade é o lugar da formação, como vocês hoje estão vivendo, os critérios para a formação e as suas dimensões. A catequese na missão evangelizadora da igreja. Entender que a catequese faz parte da dinâmica da revelação, que ela tem uma identidade própria que se realiza na vida, na pessoa dos catequistas. Por isso eles precisam ser formados. Segunda parte, o processo da catequese, a pedagogia da fé. Vai falar sobre a história da salvação, sobre a pedagogia na vida da igreja, vai falar sobre o catecismo da Igreja Católica e sobre o compêndio, que devem ser anunciados no processo da catequese, vai falar sobre a metodologia da catequese, como já falamos antes, sobre conteúdo e método, sobre a importância da experiência humana, da memória. Madre Maria Helena Cavalcante, Papa Francisco diz que o catequista desperta a memória de Deus. A memória de Deus que está no coração das pessoas, o catequista faz despertar, faz desabrochar. A metodologia da catequese, já falei? Já. A memória, a importância da linguagem, do grupo, do espaço da catequese onde é realizada, não é qualquer lugar, é um lugar que deve ser, um ambiente deve ser propício para a evangelização, para a catequese, e sobre a catequese na vida das pessoas. E aí vai abordar os grupos, né? Família, criança, jovem, adolescente, vai falar um pouquinho sobre o que esse documento tem para contribuir em cada faixa etária. Terceira parte, a catequese nas igrejas particulares. Vai falar que, já dissemos, a comunidade cristã é sujeito da catequese, então vai dizer da importância da paróquia, dos grupos, dos movimentos, associações, dos colégios. 10. A catequese diante dos cenários culturais contemporâneos, então vai falar, como já dissemos no início, da cultura digital, da globalização da cultura, também do ecumenismo. 11. A catequese é serviço da inculturação da fé. Inculturação não é só a igreja que consegue utilizar-se de outras culturas para transmitir o evangelho, mas também de nós que entramos, entre aspas, na cultura da pessoa em que ela vive. Então,
A catequese que se encultura na individualidade do sujeito. E por último, os organismos a serviço da catequese. Eu falei disso aqui porque ele também fala aqui dos catecismos que são escritos pelas dioceses, como a gente tem os livrinhos da catequese, por exemplo. Tem alguns pensados para perseverança, enfim. Tem orientações para o batismo específicas, temas da crisma no diretório. Os organismos a serviço da catequese, a Santa Sé, as conferências episcopais, dioceses e etc. Juro que está acabando. Então, tudo aquilo que eu apresentei no início vai sendo, como eu disse, conta-gota derramado nesses capítulos, né? E eu não tenho nenhuma pretensão aqui de esgotar isso. Eu não sou o David, mas se eu fosse, eu sugeriria que, embora vocês tenham outras formações e que eu não sei os temas, que ele, na medida do possível, organizasse assim, fazer um sorteio mesmo, para ser imparcial. Fulano, fulano, fulano vão apresentar o primeiro capítulo. Fulano e fulano, fulano, que são de pastorais diferentes, outro capítulo. Tem 12 aqui. Dá para fazer. Não estou dizendo que é para ser agora, que é para ser esse ano, porque a Maria está escrevendo a monografia, então ela está preocupada. Mas para favorecer o nosso estudo. É só dica, tá? Se eu tivesse aqui, eu fazia com vocês. Brincadeira. Conclusão do documento. Imagem linda, né? Essa aqui, bonita mesmo. Vamos ler juntos? A catequese convida incessantemente a sair de si para encontrar o vivente, aquele que dá a vida em plenitude. Achei essa expressão linda. Ressonância da Páscoa no coração humano. A catequese é essa voz que constantemente ressoa no coração humano dizendo: Deus te ama, Deus te salva, Deus te cura, Deus já te salvou, e convida incessantemente a sair de si para encontrar o vivente, Jesus Cristo, aquele que dá a vida em plenitude. O documento Gaudium et Spes diz que em Cristo, que Cristo revela ao homem ao próprio homem. No encontro com Cristo, o homem reconhece, português é bonito, né? Reconhece-se, o homem se reconhece, porque em Cristo ele encontra o homem perfeito. Por isso, ao encontrar o vivente, última música para terminar, mas tem mais um slide ainda, que fala sobre isso. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renasceu. E nesse homem, o homem fim se descobriu, meu corpo. E se entregou por mim. Passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Resumo do querigma está todo aí. Nesse homem que me amou, que me descobriu, que fez das trevas luz, nesse homem, o homem, enfim, se descobriu. Último slide. Tá rindo por quê, gente? Eu programei para dar tempo de eu ler e aparecer o final. Vocês riram, quebrou minha dinâmica. Vou ler de novo, ó. A catequese leva ao encontro mais consciente e íntimo com o... A catequese leva ao encontro com o Redentor do homem. E assim termina a conclusão do documento, como nós acabamos de cantar. E nesse homem, o homem, enfim, se descobriu. Eu espero que essa minha 1h10
falando com vocês seja um incentivo para que vocês leiam o documento sobre esse aspecto, né? Sobre esse entendimento. Se o David for obrigar vocês, porque não são mais crianças, a estudar, acredito que vai ser muito profícuo. Última coisa agora é de verdade. Acabou mesmo. Só para fazer um teste. Quem trouxe Bíblia? Pega rapidinho. Só uma passagem. Lucas 22. Para a gente terminar com a palavra de Deus. É claro que falamos dela o tempo inteiro, mas agora com ela em mãos. Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos ler Lucas 20, rapidinho. Contextualização. Os discípulos estão discutindo. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Quem vai sentar aqui? Quem vai sentar ali? E Jesus, como sempre, corte rápido, faca, tramontina, dá uma resposta certeira, né? Vamos ler versículo Lucas 22, 27. Pois qual é o maior? Todos. O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa, todavia eu estou no meio de vós como aquele que serve. Estão perguntando quem é o maior? É o batismo, é a perseverança, é a catequese, é a crisma? Quem é o maior? Quem é o maior? É o introdutor, é o catequista, é o coordenador, é o seminarista? Quem é o maior? Jesus pergunta assim: quem é o maior? É quem está sentado à mesa do banquete ou quem está servindo? Vocês leram direito? Jesus pergunta: pois qual é o maior? O que está sentado à mesa ou o que serve? Não é aquele que está sentado à mesa? Quem é o maior? Quem está sentado à mesa. Se você vai numa festa, tem o garçom, o maior é quem está sentado, é quem vai comer, quem vai receber o banquete. Quando a gente vem para a catequese, quem é o maior? Quem está sentado à mesa. As crianças, os pais do batismo, os adolescentes. Quem é o maior? Quem está sentado. Jesus diz: o maior é quem está sentado à mesa, mas eu estou no meio de vós como quem está servindo. Quem é o maior são vocês, e eu não quero estar sentado como o maior. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus está dizendo em outras palavras, né? Eu sou o garçom. Eu estou no meio de vós servindo o banquete do Pai. Eu estou no meio de vós anunciando o Evangelho. O maior, os preciosos, os queridos para o meu Pai, são vocês que estão sentados. E eu vim aqui para servir vocês. E assim deve ser com a gente. Nada de arrogância, prepotência, orgulho. O maior é quem está sentado. Eu estou aqui para lavar os pés, estou aqui para servir. Lá no Apocalipse, a gente não vai abrir, mas diz que tinham vários candelabros de ouro. São 7, não são vários não. Mas tinham lá os candelabros de ouro. Se a gente pensar em cada luzinha, tem várias luzes. Cada um de nós, cada uma das crianças. E diz lá que linda imagem. Por entre os candelabros passava o Filho do Homem, o homem vestido de branco, que ia acendendo os candelabros. É Jesus que vai passando e ele não apaga a chama que ainda fumega. Deu problema? Corte rápido, faca, tramontina, vai embora, pronto, acabou.
Jesus não fez assim não, ele foi lá, acendeu o candelabro. Tudo isso para dizer que aqui só tem garçom, tá bom? Aqui só tem garçom, que fica na labuta, suja a roupa branca, no final às vezes sai com reclamação dos convidados, mas estava ali para fazer o seu serviço. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Aqui só tem garçom. Vamos rezar? Ficar de pé? Nós vimos que uma palavra que envolve muito o Papa Francisco é o encontro, né? Eu aprendi uma vez com um padre, ninguém sabe qual foi o padre, que o verdadeiro cristão torna o seu coração um altar. Ou seja, como a gente lê também os documentos do concílio, né? A Eucaristia, o altar, é cume e fonte da vida da igreja. Em outras palavras, o relacionamento, a intimidade com Cristo é onde a gente quer chegar e é da onde flui toda a nossa vida. Que a gente possa tornar o nosso coração um altar hoje e sempre. Altar não é outra coisa senão uma mesa, né? Onde muitos vão sentar à volta e a gente vai ser só o garçom. Muitos vão sentar para comer o banquete do reino e a gente vai ser só o garçom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Repitam comigo: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Coloca a mão sobre o seu coração, se você quiser. Espírito de Deus, nós queremos hoje que o nosso coração seja o teu altar. Que o nosso coração seja essa mesa em que muitos virão comer e beber, em que muitos virão se saciar, em que muitos virão se encontrar contigo, sim, porque o altar do meu coração é a ponte de encontro entre o Senhor e a minha pessoa, mas entre o Senhor e tantos outros. Vem, Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede, a minha alma tem sede de ti, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, estou aqui. Já deu para aprender? Vamos do início. Aqui eu vim para dizer, coloca a voz na tua oração, que eu quero mais, que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Ó Espírito Santo, estou aqui. Refrão é fácil. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar, só vocês. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Através de nós, Senhor, flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui aqui na catequese, no batismo, em todas as pastorais, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração
é o teu altar. Com fé, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração. Nós pedimos, Espírito de Deus, que pela tua ação, pelo teu mover, tu torne o nosso coração um altar, uma mesa, e pedimos o auxílio ao Espírito Santo de Deus, daquela que tornou o coração dela um altar, daquela que tornou o seu coração canal, ponte para tantos outros irmãos e irmãs, aquela que foi a primeira catequista, a primeira discípula missionária. Ó Mãe de Deus e nossa Mãe, esposa do Espírito, pela tua intercessão também o nosso coração seja um altar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tem aviso? Vamos sentando cantando. Vem Espírito de Deus. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus. Nem me arrisco a cantar depois dessa. Mas não são avisos não, na verdade eu quero te agradecer, irmão, pela tua presença aqui. Todos ficamos muito ansiosos, né, quando eu disse que você viria, você ficou naquela expectativa. Confesso que para mim a noite foi longa, eu falei, não vejo a hora de começar, não vejo a hora de termos, né, começarmos logo isso, mas... quando você disse para eles que eles poderiam falar e estudar sobre o novo diretório, a ideia é que nós vamos estudar, vamos passar por todo ele durante esse período. Os próximos que virão também vão falar, só que por parte a parte, né, mais explicadinho. Então, todos terão essa formação, né, eu acho extremamente importante. E eu já havia pensado também em alguma forma de eles trazerem para nós aqueles que estão aprendendo. Então, depois que você falou, acredito que o Espírito Santo confirmou aquilo que já vinha no meu coração. Então, se preparem, mas não se preocupem. Tá bom? Quero te agradecer muito. E no meu coração, na minha mente, ficaram duas coisas extremamente importantes nesse encontro. Uma, que sem ela a gente não pode viver, é vocação. A gente não pode esquecer que estamos aqui, como o Guilherme disse, para servir. E para isso a gente deve entender que esse serviço é vocação. Fomos vocacionados. Então, a gente não pode negligenciar a nossa vocação. Porque no dia final o Senhor vai falar, o que você fez com o talento que eu te dei? Se você pegou o talento e escondeu, se prepara porque o juiz vai ser muito cruel com você. Então, saibamos colocar a nossa vocação a serviço da comunidade da forma que a gente conseguir. Ninguém cobra aqui de ninguém que sejamos iguais e que nenhum seja melhor do que o outro, mas que cada um contribua da sua forma com a vocação que Deus deu. E outra coisa, que eu já até falei, que era a questão do serviço. A gente possa aprender que a gente está aqui para servir uns aos outros. A gente tem o batismo, tem a catequese, tem o crisma, mas todos somos iniciação cristã. Quando alguém do crisma está com alguma dificuldade, vai pedir o sermão do batismo, que ele tem mais experiência,
vai pedir isso ao irmão da catequese, ou vice-versa. Possamos contar uns com os outros, porque o irmão que está do meu lado também está servindo. E eu, quando eu puder, devo servir a ele também. Acredito de verdade, de coração, que Deus tem algo novo na nossa iniciação cristã sendo iniciado, e que a gente assuma como parte da nossa vocação, por esse fluir do Espírito Santo no nosso coração, esse chamado que Deus está fazendo para nós. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês pela presença. Espero que semana que vem estejamos mais. Alguns não puderam estar presentes hoje. Como eu disse, nas próximas semanas nós vamos terminar de ver o diretório, parte por parte. Ficamos encantados hoje com a sua apresentação. Acredito que todos devam concordar comigo. O Guilherme é um catequista exemplar e muito bom, de verdade. Eu morei com ele, eu sei como ele fica empolgado com essas coisas, né? Louvado seja Deus, né? Eu queria então pedir que a cada um de nós, nesse momento, nós pudéssemos fazer uma oração para o nosso irmão, pedindo à Virgem Santíssima, a esposa do Espírito Santo, que ela possa te cobrir, irmão, com todas as bênçãos e graças e a sua maternal proteção, para que em todos os caminhos que você passar, você possa levar essa mesma alegria, você possa levar essa mesma disposição em servir, você possa assumir com verdade a vocação que o Senhor te deu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gente.